Bom dia. Graça e a paz, amém? Você está feliz? Quem está animado com 2025 aqui? Será que tem alguma pessoa desanimada já? Não é possível, né? Por isso eu gostei muito do tema de janeiro, né? É sobre fé que nós estamos falando. E a fé, ela é um estilo de vida, amém? O bom é que o Rafa já deu o início aqui do Verbo em Forma, mas eu já ia dar o aviso já. Esse mês a gente vai marcar um futebolzinho e um vôlei, tá? Então fica atento aí, porque vai ser uma grande bênção, amém? Antes de começar, galera, obrigado, viu? Antes de começar, eu queria indicar para vocês 3 livros que tem a ver com a matéria, com a aula, ou com a pregação de hoje, assim você achar melhor. Esse primeiro livro aqui, eu lembro até o dia que eu li ele. Foi em janeiro de 2019. Olha que bênção. Agarrando o Espírito da Fé, do Scott Webb. Esse livro mostra para mim, mostra para você, que o Espírito da Fé, ele não vem com o ensino, mas ele vem com a prática, agarrando o Espírito da Fé. Não é importante somente você aprender sobre fé, mas você praticar e ter o Espírito da Fé. E esse livro mostra muito bem a respeito disso. Esse aqui também eu confesso para vocês que eu nunca li não, mas me chamou a atenção e eu já coloquei na minha lista, que é do apóstolo Sérgio Pessoa, Desbloqueando a Fé. E quem conhece o apóstolo Sérgio Pessoa sabe, né, que o homem anda em fé mesmo. Então, não deixe de fora da sua lista. E esses livretos aqui do irmão Rega, eles são muito bons, porque eles são de uma série de crescimento. Quantos aqui querem crescer em 2025? E esse livro é muito prático, muito bom, que ensina mesmo os fundamentos da fé. O que é fé, como a fé funciona, como se obtém a fé. E é uma grande bênção, e foi uma grande bênção na minha vida, eu tenho certeza que vai ser na sua vida também. Amém? Então passe lá no nosso Verbo Shop, adquira esses livros, porque eu tenho certeza que você vai crescer muito. Amém? Tá abaixo? Ei. Amém? Você está preparado? Abre comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, no verso 32. Atos capítulo 4, no verso 32. Nessa manhã nós vamos chegar no lugar que Deus deseja, amém? Mas antes de ler, feche teus olhos, quero fazer uma oração. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor começou a fazer em nós e através de nós. E eu tenho a convicção, Pai, que em 2025 nós viveremos um grande ano. Um ano extraordinário, um ano de muito crescimento, um ano de muitas conquistas, porque nós vamos andar em fé, Pai. Porque sabemos que a Tua palavra diz que o justo viverá pela sua fé. E assim como Jesus nos ensinou, é o modelo, é o padrão de um homem que viveu pela fé, nós viveremos esses dias, Pai. Obrigado pelo Teu sacrifício naquela cruz que nos libertou, nos trouxe vida, nos levou de volta para o lugar aonde nunca deveríamos ter saído, Pai. Por isso somos gratos ao Senhor nessa manhã. Eu me submeto completamente à unção do Teu Espírito nessa manhã, para edificar a Tua igreja, Pai, para que juntos cheguemos no lugar que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém, amém. Atos capítulo 4, verso 32 diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Olha que interessante, havia uma multidão, e qual era o pensamento dessa multidão? Não temos nada próprio, mas todas as coisas lhes eram comuns. Ou seja, irmãos, aqui nós estamos falando de aproximadamente 10.000 pessoas, contando com crianças e mulheres. E a gente precisa entender que aqui é uma igreja, aqui é a igreja primitiva, a primeira igreja, falando de 10.000 pessoas. E olha essa realidade, eles não pensavam, tendo as suas coisas, como algo individual, porque essa multidão, ou essa igreja, sempre pensava no coletivo. Qual era a ideia da cabeça, ou a ideia que essa igreja tinha? Se havia na igreja um irmão passando necessidade, aquele irmão podia ficar tranquilo, porque eles tinham um entendimento do que
é meu, também é do próximo. Então eles não gostavam dessa ideia, ou eles não aceitavam essa ideia de ver alguém naquela multidão padecer necessidade, porque todas as coisas lhes eram comum. Se a Alessandra tem falta de algo, Alessandra, fica tranquilo, porque o que é meu, também é seu. Essa era a ideia dessa igreja, ou essa era a atitude dessa igreja. E ele vai continuar dizendo no verso 33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Olha o verso 34. Não havia, pois entre eles, necessitado algum. Irmãos, você consegue compreender essa realidade? 10.000 pessoas e nenhum necessitado. 10.000 pessoas e nenhum passando necessidade. Olha que bênção. E talvez você pode estar até pensando nessa manhã, não havia necessitado porque aquela igreja era uma igreja rica, ou aquela região que a igreja estava era uma região próspera. Mas muito pelo contrário, irmãos. A Judéia, para os romanos, era o pior lugar. Os romanos consideravam a Judéia como a latrina de Roma. Ou seja, era o lugar mais abandonado, o lugar mais pobre. Nenhum romano queria ir para a Judéia. Mas naquela multidão, mesmo naquele ambiente escasso, não havia nenhum necessitado. Olha que realidade extraordinária. E ele vai continuar dizendo, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço, e depositou aos pés dos apóstolos. Então entenda, irmãos, nós estamos falando de uma igreja, uma grande igreja, amém? 10.000 pessoas e nenhum necessitado. Por quê? Por causa da atitude daquela igreja. Eu sei, irmãos, que os tempos mudaram, amém? Nós estamos em outro tempo, em uma outra época, mas o que eu quero mostrar para vocês é a atitude dessa igreja, uma atitude de compaixão, uma igreja que não pensava no individual, mas pensava no coletivo, e eu acredito que isso é ser igreja, é quando eu passo a tirar os olhos da minha necessidade, e começo a olhar a necessidade do próximo. Porque eu entendo, irmãos, que se eu cuido das coisas do Senhor, se eu olho para o próximo, eu posso ter uma convicção que Ele cuida das minhas coisas. Ele zela pela minha vida e Ele supre a minha necessidade. Amém? E eu não estou aqui dizendo que a nossa igreja ou as igrejas atuais não são maravilhosas. Amém? Mas, irmãos, eu faço essa pergunta para vocês nessa manhã. Quem aqui gostaria de fazer parte como essa igreja de Atos 4? Você gostaria de fazer parte de uma igreja como essa? Uma igreja generosa, uma igreja que tinha compaixão, uma igreja que olhava uns para os outros, uma igreja que não pensava no individual, mas no coletivo, uma igreja que remava para o mesmo lugar, uma igreja que tinha um propósito, uma igreja que praticava a palavra de Deus. Que igreja maravilhosa, não é verdade? Eu gostaria de fazer parte dessa igreja. Amém? Agora olha que interessante, abre comigo a sua Bíblia lá em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4 no verso 1. Tiago capítulo 4 no verso 1. Diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos,
e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes porque não pedes. E eu penso, irmãos, que Tiago ele se corrige no próximo verso. Ele diz: até pedes, mas não recebes. Porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Olha o verso 4. Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Irmãos, até aqui eu achava que Tiago estava escrevendo para ímpio. Porque até aqui Tiago nos mostra um lugar de briga, um lugar de facção, um lugar de adultério, um lugar de guerra, de inveja. Para mim, na minha cabeça, Tiago estava escrevendo para ímpio. Mas o próximo verso, irmão, obriga a ser para crente. Olha o que ele vai dizer no verso 5. Não, no mesmo verso 4. Ele diz assim: portanto, no verso 5 mesmo, ou cuidai-vos que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? E eu pergunto para vocês nessa manhã, o Espírito Santo habita em ímpio? Aonde que o Espírito Santo habita? Nos filhos de Deus. Ou seja, irmãos, Tiago está escrevendo para uma igreja horrível, uma igreja apavorante, uma igreja que não pensa no coletivo, mas agora pensa no individual, uma igreja que pede, mas não recebe. Por quê? Porque pede para satisfazer os desejos carnais, uma igreja que olha para o próprio umbigo, uma igreja que tem inveja, uma igreja que tem facção, uma igreja que guerreia uns com os outros. E a pergunta que eu faço para vocês dessa manhã é: quem gostaria de fazer parte de uma igreja como de Tiago 4? As coisas mudaram, né? Só que sabe que tem um problema nisso? Porque essa mesma igreja de Tiago 4 é a igreja de Atos 4. É a mesma igreja. Agora a pergunta é: o que aconteceu com uma igreja que era maravilhosa e se transformou numa igreja horrorosa? O que aconteceu com uma igreja que era tão generosa para se transformar numa igreja que só pensa em si mesmo? O que aconteceu com uma igreja que vivia num avivamento e passa agora a ser uma igreja apavorante? Uma igreja que guerreia, uma igreja que tem inveja. O que aconteceu com uma igreja que era tão linda? Que você disse que faria parte, que eu disse que faria parte. E eu tenho para mim que nós vamos encontrar a resposta para um outro livro que foi escrito também para essa igreja. Abre comigo a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, no verso 11. Hebreus capítulo 5, no verso 11. E eu, irmãos, eu gosto muito do livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus, ele tem por tema mostrar que a nova aliança, ela é superior à velha. Hebreus vai dizer que o nosso sacerdote é superior ao da antiga aliança. Hebreus vai dizer que o nosso culto é superior do que o da antiga aliança. Hebreus vai dizer que a velha aliança foi trazida pelos anjos, foi entregue pelos anjos, mas a nova, pelo Filho, ela foi revelada. Olha que bênção. Então o livro de Hebreus vai girar em torno disso, mostrando a realidade que temos hoje, comparando com aqueles homens da antiga aliança. Agora, o que eu acho interessante, por que o escritor aos Hebreus, ele vai começar a ensinar sobre fé? E nós conhecemos aquele texto, Hebreus capítulo 11, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Por quê? Porque os hebreus, irmãos, eles estavam abandonando a fé cristã. Por que eles estavam abandonando? Porque eles estavam considerando a fé cristã muito abstrata. A fé cristã não tinha o que tocar, ela não tinha o que ver. E aquele povo, irmãos, pensa comigo, eles estavam acostumados a todos os anos, uma vez por ano, levar um animal e oferecer esse animal como sacrifício. Eles viam o animal ser morto, eles viam o sangue escorrer. E aí de repente chega uma nova aliança e diz assim: vocês não precisam mais fazer isso. Está vendo esse animal que vocês levavam? Está vendo o sangue que escorria? Não precisa mais disso.
Agora você só precisa de uma coisa. O quê? De fé. De crer no que já foi feito na cruz. E aquele povo doido, irmãos, eles estavam preferindo os sacrifícios. Eles estavam preferindo a morte dos animais, o sangue dos animais escorrer. E estavam abandonando a fé cristã. E é por isso que o autor aos Hebreus vai dizer sobre fé. É por isso que ele vai dizer, olha, nós não somos dos que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. Nós não vamos voltar para os sacrifícios. Deus em Cristo fez algo novo para nós. E ele vai dizer em Hebreus capítulo 5, no verso 11: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Irmãos, é porque a Bíblia, ela é difícil de se entender? Não necessariamente. A gente precisa compreender que alguns assuntos na Bíblia, eles estão encadeados em outros. Lembra comigo aí, quem aqui estudou muito matemática? Quem aqui gosta de matemática? O Rafa gosta, não, Rafa? Achei que você gostava, cara. É, né? Mas eu lembro, irmãos, que quando eu entrei no ano que eu iria aprender multiplicação e divisão, eu ficava apavorado. Porque eu lembro que eu pegava os livros de matemática e eu já começava a olhar, e eu ficava assim, meu Deus, vai ser muito difícil. Eu não estou preparado para isso, não. E eu lembro, amigos, que quando chegou o tempo de eu aprender a multiplicar e dividir, eu compreendi que não era tão difícil assim. Mas que havia necessidade de conhecimentos prévios. E como eu não tinha conhecimentos prévios, quando eu olhava lá para frente, eu considerava isso difícil. E isso é a realidade de Hebreus. Não é que a Bíblia ela é difícil de se entender, mas existem conhecimentos prévios, para que você chegue no lugar que você deseja, ou que Deus deseja. E aquele povo, irmãos, de Hebreus, aquela igreja, até receberam a palavra, mas se tornaram tardios em ouvir. Eles negligenciaram a palavra. Recebiam, mas não consideravam. Recebiam, mas negligenciavam a palavra. E por isso, irmãos, eles saíram desse avivamento tão glorioso de Atos 4 e passaram a viver uma vida horrorosa, uma vida que não agrada ao Senhor, ou não agradava ao Senhor. E a gente precisa entender, irmãos, que nós estamos nos últimos dias dessa terra. E quando virou o ano, eu comecei a pensar em algumas coisas. E eu disse para mim mesmo, olha, se tem algo que eu vou me sustentar em 2025, se o fundamento da minha vida em 2025, e eu vou construir esse fundamento, eu vou estar firmado nesse fundamento, é um fundamento de fé. Nós precisamos andar em fé, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem uma atitude de fé, irmãos, deixa eu te dizer algo nessa manhã, você não está agradando ao Senhor. Porque não tem como, irmãos, nos relacionarmos com alguém que a gente não vê, ou muitas das vezes até nem sentimos. É necessário fé para se relacionar com o nosso Deus. E esse é o estilo de vida que agrada ao Senhor. Amém? E ele vai continuar dizendo, irmãos, no verso 12, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados, para discernir tanto o bem como o mal. E eu declaro que em 2025, irmão, nós vamos deixar de ser meninos. Amém? Nós vamos ir para um lugar de solidez, de mantimento, de comida boa. E vamos desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós. E é uma vida de fé que vai nos levar para esse lugar. Uma vida de considerar a palavra.
de entender, irmãos, que quando alguém está aqui ministrando a palavra, o que sai da boca do ministro não é qualquer coisa, é o que muda a sua vida, é o que muda o seu destino, é o que vai trazer resultados para a sua vida em 2025, porque deixa eu te dizer, todo ano é igual, irmão, tem as mesmas horas, os mesmos minutos, os mesmos meses. O que muda um ano do outro é a sua vida, o seu posicionamento. São as suas ações que constroem e traz para você resultados diferentes. Então que em 2025 estejamos nesse lugar, irmãos, de considerar a palavra de Deus. O salmista diz, Ele enviou a sua palavra e me livrou do que era mortal. A Bíblia vai dizer que basta uma palavra para que a sua vida mude. Irmãos, o que sai da nossa boca, ela vai carregada de poder. Por isso a palavra de Deus não volta vazia, porque ela não sai da nossa boca vazia, ela sai carregada de poder. E quando você considera a palavra, ela vai afetar a sua vida e mudar a sua vida. O apóstolo Guto, presidente do Ministério Verbo da Vida, ele diz algo interessante. Ele diz assim, olha, não considere a palavra como um jornal velho. E sabe o que é interessante isso, irmãos? Porque quando você olha para o jornal velho, a notícia do jornal velho, ela é verdade. É ou não é? Só que a notícia do jornal velho não afeta mais a nossa vida. Não tem mais poder sobre nós. Pode até ter sido verdade, mas não afeta mais as nossas vidas. E era isso que estava acontecendo com aquele povo. Consideravam a palavra como um jornal velho. Se tornaram tardios em ouvir a palavra. Começaram a considerar a palavra como um jornal velho. Aquelas verdades já não afetavam mais a vida de ninguém. As verdades da palavra não afetavam mais ninguém. E talvez você pode estar pensando, de novo nós vamos falar sobre fé no mês de janeiro. Sim, irmãos, nós vamos falar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque nunca é cansativo ouvir de novo sobre as verdades da palavra de Deus. Nunca é cansativo ouvir sobre fé. Nunca deve ser cansativo ouvir sobre cura. Não deve ser cansativo ouvir sobre prosperidade. Porque Paulo diz, ouvir as mesmas coisas é segurança para nós. Irmão, se é segurança para nós, ouvir as verdades, não ouvir, traz perigo para a sua vida. Só existe segurança num lugar que existe perigo. Se não ouvir as verdades, se não se alimentar da fé, se não se alimentar da palavra, se não deixar crescer, desenvolver, como Filemão disse quinta-feira, a salvação, você vai se pegar nesse lugar de perigo. No ambiente do diabo. Sabe, irmãos, eu até já procurei na Bíblia, aonde diz que o povo perece por causa do diabo. Mas eu nunca encontrei. Eu nunca encontrei na palavra de Deus dizendo que o povo perece por causa do diabo. Mas na palavra eu já encontrei dizendo que o povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, o diabo, irmãos, ele é um malandro. Ele olha para a sua vida e ele percebe o lugar que você está necessitado de conhecimento. Ou seja, ele pega essa falta de conhecimento e te escraviza. Agora, uma vez que o conhecimento da verdade chega, irmãos, você se enche de fé, sai da frente de Satanás. Ele não tem mais o domínio e o poder sobre você. Se você se levantar em fé e decidir em 2025, eu vou crescer. Em 2025 eu não vou vir só nas reuniões que vai falar sobre prosperidade. Eu vou vir também nas reuniões que vai falar sobre perdoar. Eu também vou vir nos cultos que vai falar sobre amar uns aos outros. Não vou vir só em cultos que vai falar sobre bênçãos, carros, não. Eu vou fazer parte disso. Porque eu quero crescer. Eu quero chegar na estatura do varão perfeito. Eu quero chegar nesse lugar que Deus tem para mim, de conhecimento e crescer em fé, para que eu desfrute de uma vida plena em Deus. E essa era a realidade dessa igreja, irmãos. Uma igreja que começou tão bem, mas porque começaram a considerar a palavra como um jornal velho, se transformou em uma igreja apavorante.
E sabe que o escritor aos Hebreus, ele vai deixar para mim e para você um remédio que vai combater isso? Ou uma vacina que combate isso? Abre comigo lá em Hebreus capítulo 2. Qual é a atitude, Gustavo? Qual é a atitude que eu preciso ter para não entrar nesse lugar de negligência? Ou não entrar nesse lugar de considerar a palavra como um jornal velho? Hebreus capítulo 2, verso 1. Diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O que você precisa fazer em 2025? Se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Se você agarrar essa palavra, irmãos, se você segurar essa palavra, se posicionar nessa palavra, você não vai sair desse caminho. Você não vai sair desse lugar que agrada ao Senhor. Hebreus diz: se apegue, se agarre com mais firmeza essas verdades ouvidas. Por isso é necessário ouvir e ouvir as mesmas coisas. E ele continua dizendo no verso 2: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua verdade. Deixa eu te dizer algo: a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus é o manual de vida. Nós precisamos viver pela palavra de Deus. Irmãos, essa palavra não precisa de acréscimo. Nós não precisamos acrescentar absolutamente nada nessa palavra. Por isso que nós não precisamos de rosa ungida. Por isso que nós não precisamos de água ungida. Porque a palavra por si só, ela é poderosa para mudar a nossa vida. Ela não precisa de acréscimo. Basta você se posicionar na palavra de Deus, que você vai colher resultados. Porque ela é a verdade. A Bíblia vai dizer que Deus exaltou a sua palavra. Deus honrou a sua palavra. Colocou ela no mais alto lugar. E nós precisamos colocar a palavra de Deus no mais alto lugar dos nossos corações. Precisamos viver pela palavra de Deus. Precisamos agarrar a palavra de Deus. Nada do que o mundo diz vai me tirar daquilo que eu estou firmado, que é a palavra de Deus. O apóstolo Bud, fundador do Verbo da Vida, ele diz algo interessante. Ele diz assim: olha, precisamos agarrar a palavra como um bulldog agarra um osso. Você já experimentou pegar um osso da boca de um bulldog? Irmãos, ele segura aquele negócio e não deixa ninguém tirar, tomar da boca dele. Essa é a nossa atitude, agarrar a palavra de Deus. Eu lembro que uma vez eu estava vendo um documentário de pitbulls, e eles colocavam aqueles cachorros em algumas provas, e uma dessas provas, eles colocavam um pneu num lugar alto, e aqueles cachorros, os pitbulls, eles tinham que correr, saltar e segurar o pneu, mas aquele pneu estava numa altura assim, muito grande, e 99,9% dos pitbulls conseguiam. E eu percebi, irmãos, que a maior dificuldade não era os pitbulls saltarem e pegar o pneu. Sabe qual era a maior dificuldade? Eles soltarem o pneu da boca. Quando eles agarravam o pneu, irmãos, nada fazia eles soltar aquele pneu. Quando eles seguravam o pneu, nada fazia soltar aquele pneu. Era necessário os donos chegar e começar a socar a cabeça do pitbull. Os donos começavam a bater no pitbull, mas eles estavam lá agarrados com aquele pneu. Irmãos, assim são os da fé. Assim são aqueles que andam em fé. Eu agarro essa palavra. Essa família
Satanás, é do Senhor. Essa cura é minha. Essa vida que a palavra diz que está disponível para mim, eu vou viver. Eu agarro essas verdades. Pode bater, irmãos. As circunstâncias podem vir bater, mas eu não solto essa palavra. Eu não solto por nada o que é meu e que está disponível na palavra de Deus para mim. Ainda que as circunstâncias se levantem, irmãos. E deixa eu te dizer, 2025 vai ser maravilhoso, mas vai ter muitas circunstâncias. Mas nós vamos passar por cima de todas elas. Por quê? Porque estaremos firmados na palavra de Deus. Vamos nos apegar com mais firmeza às verdades da palavra. E nada vai nos fazer parar. Nada vai nos paralisar. O monte pode se levantar. O inferno pode se levantar. Nós vamos passar por cima. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é eficaz, ela produz resultado nas nossas vidas. E fé, irmãos, não tem a ver com o que vemos. Fé não tem a ver com o que sentimos. Fé é uma convicção. Fé é uma certeza. Irmãos, se eu falar para vocês que eu estou sentindo Jesus aqui, eu estou mentindo. Eu não estou arrepiado, estou normal, mas eu sei que Ele está aqui. Eu não preciso sentir, eu não preciso me arrepiar, eu preciso crer. Convicção, certeza. Por quê? Porque Ele disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Ou seja, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele diz é a verdade. Se Ele disse que está, Ele está. Então eu não preciso sentir. É uma convicção, é uma certeza. Ele está aqui. Sabe, irmãos, certa vez um professor do Rema, quantos aqui já fizeram Rema? Glória a Deus, temos muito, hein, Rafa? Certa vez um professor do Rema teve a oportunidade de sentar com Oral Roberts. E ele fez uma pergunta para Oral Roberts. Ele disse assim, olha, Oral Roberts, traz para mim a diferença dos alunos da sua faculdade para os alunos do Rema. Qual é a diferença do aluno que entra na Oral Roberts para o aluno que entra no Rema? E ele trouxe um conceito, ele trouxe uma resposta muito interessante. Ele disse assim, olha, a diferença está que os alunos da Oral Roberts, quando entram na universidade Oral Roberts, eles têm a pizza completa. Todos os ingredientes estão disponíveis. E eles vão agir a partir disso. Quando tudo estiver perfeito, quando tudo está completo. Já os alunos do Rema, eles têm apenas uma fatia da pizza. E com essa uma fatia da pizza, eles vão transtornar o mundo inteiro. Ou seja, eles não precisam ter tudo para agir. Com o mínimo, eles agem e têm tudo. Por causa da fé. Por causa daquilo que eles recebem. Que não tem a ver com o Rema, mas tem a ver com a palavra de Deus. E é isso, irmãos, quando a gente percebe, a gente olha nos dias atuais, a igreja nos dias atuais, irmãos, há um avivamento silencioso da palavra da fé se espalhando pelo mundo inteiro. Pensa, irmãos, somos mais de 50 mil graduados no Rema ao redor do mundo. 50 mil pessoas com uma palavra. Que palavra? Se você disser à montanha, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará, tudo quanto disser, assim será feito. 50 mil pessoas com uma palavra de fé em seu coração. E nós, irmãos, com essa palavra tão maravilhosa que temos recebido nessa igreja, que temos recebido no Rema, alimento sólido, irmãos. A gente aqui não está dando leitinho, não, é sólido. É coisa boa. Não é o que, desculpe, que algumas igrejas têm pregado aí, não. Tentando escravizar o povo, porque é mais fácil escravizar. Não, irmãos. Aqui a gente mostra que você é livre. Porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Mas que através dessa liberdade,
você viva o propósito de fé que Deus tem para você. E nós temos recebido um alimento maravilhoso, irmãos. E nós não podemos negligenciar esse alimento. Nós não podemos considerar esse alimento como um jornal velho. Precisamos nos apegar com firmeza. Porque fé é o que Deus deseja. Fé é o ponto de partida para vivermos grandes coisas com o Senhor. E quando eu digo grandes coisas com o Senhor, eu não estou falando só de bênçãos, mas de uma profundidade no relacionamento com Ele. Amém? E eu quero fechar com esse texto. Abre comigo lá, em Romanos capítulo 4, no verso 17. Romanos capítulo 4, no verso 17. Que diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem. Eu declaro que nós vamos chamar à existência aquilo que ainda não existe em 2025. E aquilo que naturalmente falando não existe, vai passar a existir em 2025. Deixa eu te dizer algo, irmão, se você se posicionar em fé, você pode olhar para a sua frente e não ver nenhuma porta. Mas se você se posicionar em fé, Deus cria uma porta para você passar. Agora, irmãos, eu não sei você, mas eu estou muito bem familiarizado com chamar as coisas que não são como se já fossem. Aqui nós ensinamos muito sobre isso. Chama a existência, traz do reino do Espírito para os dias de hoje. O braço da fé puxa aquilo que já está disponível no reino do Espírito. Nós falamos muito sobre isso, mas eu sempre me perguntava, o que tem a ver ressurreição dos mortos com chamar as coisas que não são como se já fossem? O que tem a ver o Deus que vivifica os mortos com chamar à existência o que não é como se fosse? O que tem a ver isso? E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que aqui está falando sobre a promessa que Deus tinha feito para Abraão. Que promessa? De ser pai de muitas nações, pai de multidões. Agora, para Abraão viver isso, ele teve que se posicionar. E qual foi o posicionamento dele? Verso 18. Olha o que diz: o qual, em esperança, creu contra a esperança. Essa foi a atitude de Abraão, irmãos, perante a promessa de Deus. E deixa eu te dizer, toda promessa de Deus, ela exige de você uma ação. O Rafa disse isso domingo passado. Toda promessa, toda palavra liberada da parte de Deus, ela precisa que você se posicione. Abraão tinha uma promessa, Abraão tinha uma palavra de Deus, e ele se posicionou para viver essa palavra. Qual foi o posicionamento? Creu esperando contra a esperança. Irmão, esse é o aspecto da palavra de Deus que vai te tornar um louco. É esperar contra a esperança. Irmãos, expandir essa igreja num mundo de crise é esperar contra a esperança. Irmãos, crer que você será próximo, olhando para a economia do mundo, é esperar crendo contra a esperança. Se você está vivendo isso, irmãos, bem-vindo ao time dos da fé. Assim são os da fé. Enquanto muitos estavam apavorados na pandemia, a nossa igreja estava crescendo cada vez mais. Porque isso é crer esperando contra a esperança. Porque fé é isso, irmão. Fé é você ter uma atitude contrária àquilo que o mundo diz que é óbvio. Você tem uma atitude contrária ao que o mundo está dizendo. O mundo diz sobre crise, nós dizemos sobre prosperidade. O mundo diz sobre guerra, nós dizemos sobre paz. O mundo diz sobre enfermidade, nós dizemos Cristo é aquele que cura. Isso é andar em fé, irmãos. É você ter um olhar diferente, uma ótica diferente, não baseada no mundo, mas baseada na palavra de Deus. Por isso, irmãos, o seu 2025 não depende de Lula. O seu 2025 não depende de governo. O seu 2025 depende de quê?
de uma palavra e de um posicionamento de fé. Você constrói o seu futuro, irmãos. Como assim, Gustavo? Que heresia é essa? Não, irmãos, você constrói o seu futuro. Ei, Josué, medite na minha palavra de dia e de noite, e você fará os seus caminhos prosperar. Olha isso, que interessante, irmãos. A Bíblia está dizendo que é Josué que fará os caminhos prosperar. Como? Meditando na palavra de dia e de noite. O que é meditar na palavra de dia e de noite, irmãos? É fazer o que você faz com um boleto que está atrasado. Como que você age quando um boleto está atrasado? Você pensa nessa porcaria 24 horas. Tira o seu sono, tira a sua paz. Não é verdade, irmãos? É o que Deus deseja de mim e de você com a palavra dele. É pensar nela de dia e de noite. Irmãos, pensa que maravilhoso você se pegar, despertar de madrugada, sem sono. Por quê? Porque simplesmente subiu um desejo de você começar a ler a Bíblia. Olha que coisa boa. De você se pegar nesse lugar de fome pela palavra de Deus, de sede pela palavra de Deus, se pegar nesse lugar de primazia. É o mais importante. Nada no mundo é importante a não ser a palavra dele. Sabe que eu falei para mim mesmo esse ano, olha, por muitos anos eu tenho lido mais livros do que a própria Bíblia. E eu disse para mim em 2025, não, 2025 vai ser diferente. Eu vou ler mais Bíblia do que livros. Não que os livros não sejam bênçãos, irmãos, mas deixa eu te dizer, livro não é Bíblia. Livro não dita as regras das nossas vidas, mas a palavra de Deus é que dita as regras das nossas vidas. E nós precisamos crescer nisso, irmãos. Amém? E ele vai continuar dizendo no texto: tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Olha o verso 19, irmãos. E não enfraquecer na fé. Por que ele não enfraqueceu na fé? Porque agarrou a palavra. Não abriu mão da palavra. Não soltou a palavra. Mesmo perante a uma circunstância. E a circunstância que estava diante dele não era pequena, não. A promessa era pai, mas havia uma circunstância. Qual era a circunstância? Não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Ou seja, a palavra de Deus dizia pai de muitas nações, mas quando Abraão olhava para o seu corpo, o corpo estava morto. E deixa eu te perguntar, irmão, corpo morto tem como ter filho? E eu quero que você, na sua cabeça imaginária, simplifique, irmãos, esse corpo morto. Entenda esse corpo morto. Abraão era velho, Sara era velha, já estavam limitados, mas havia uma palavra de Deus. Abraão se posicionou na palavra dele. Agora, quando a gente para pensar nisso, Abraão tinha duas escolhas. Tinha uma palavra de Deus e tinha uma circunstância. Qual eram as duas escolhas? Ficar com o que Deus disse e ignorar a circunstância, ou ficar com as circunstâncias que era real, que era verdade, e ignorar o que Deus disse. Porque, irmãos, deixa eu te dizer algo nessa manhã. Ser da fé não quer dizer que não existe montes. E nós, irmãos, da palavra da fé, nós não estamos aqui dizendo que montes não existem. Muito pelo contrário, o próprio Jesus disse: erga-te, monte, lança-te ao mar. É porque o monte existe, irmãos. Nós não ignoramos o monte, mas nós, os que somos da fé, nós olhamos na cara do monte e nós dizemos: saia daí agora. O monte pode até estar aqui, irmãos, na nossa frente, mas no nosso posicionamento em fé, vai tirar esse monte desse lugar. E Abraão, irmão, sabe o que eu acho louco? Que esse doido, irmão, esse maluco de Abraão, ele ignorou a realidade que era óbvia e creu na palavra de Deus. Agora pensa comigo, irmãos, por 20 anos, ele batia todo dia na porta da Sara: vamos lá, Sara, é hoje. É hoje, Sara. E Sara rindo: ô Abraão, será, Abraão? Pensa, irmãos, Abraão se apresentando para outra pessoa.
Qual é o seu nome? Abraão. Pai de muitas nações, pai de multidões. É mesmo? Quantos filhos você tem? Nenhum. Mas ele disse que eu sou pai. Ele disse que eu sou pai de multidões. Se ele disse que eu sou pai de multidões, então eu comporto como sendo pai de multidões. Eu não vou me comportar quando chegar, eu me comporto antes. E quando eu me comporto antes, o que está lá na frente vem para os dias atuais. Ele disse que eu sou pai de muitas nações. Irmãos, o corpo pode estar morto, a realidade pode estar diante, as circunstâncias podem estar diante, o corpo está morto, mas o Deus que vivifica os mortos chama de pai aquele que ainda não tem filho como se já fosse. É isso que o texto de Romanos está querendo dizer, irmãos. Abraão, o corpo está morto? Pois eu sou o Deus que vivifica os mortos. Eu sou o Deus que trago vitalidade, eu trago vida para aquilo que o mundo diz que está morto. E eu faço cumprir as minhas promessas. Eu declaro que 2025 na sua vida será um ano de cumprimento de promessas. Deixa eu te dizer, aonde o diabo colocou um ponto final, Deus nessa manhã está dizendo, não é ponto final. Eu estou colocando apenas uma vírgula, porque tem algo ainda para você viver. Se apegue a essa verdade, irmão. Agarre a essa verdade, agarre essa palavra. Ela funciona, ela produz resultados, ela traz vida, ela é digna de toda aceitação. Nós não precisamos de mais nada, nós precisamos da palavra de Deus. Pense, irmão, sobre fé. E eu fecho. Pensa sobre fé. O que a fé pode fazer? O que a fé pode fazer? E baseado no livro de Hebreus, eu trouxe algumas verdades sobre o que a fé pode fazer. Olha o que a fé pode. Pela fé você pode entender verdades espirituais. Pela fé você pode oferecer sacrifício aceitável ao Senhor. Pela fé você pode ser transladado. Oh, aleluia. Pensa, irmão, Deus quer te enviar para uma nação, você não vai precisar nem de avião. Oh, meu Deus do céu, é para mim. Pela fé você pode agradar a Deus. Pela fé você recebe galardão. Oh, glória. Pela fé você recebe divina inspiração. E eu declaro que os ministros dessa casa em 2025 vão trazer ministrações inspiradas pelo próprio Espírito. Ei, nós não precisamos de esboços prontos. Nós não precisamos do chat GPT. Nós seremos inspirados pelo próprio Deus. Pela fé nós podemos. Pela fé você recebe orientação e pela fé você obedece. Ah, mas é tão difícil isso que Deus está pedindo. Pela fé você pode. Você acha que para mim parar de jogar bola foi fácil? Mas pela fé pode, irmãos. Pela fé você pode receber poder para gerar. Ei, você que deseja ser mãe e ainda não conseguiu, pela fé você é mãe. Pela fé você pode abençoar os seus filhos. Oh, aleluia. Eu não sei como é que o seu filho tem vivido a vida dele, mas pela fé você pode, com as palavras que saem da sua boca, mudar a vida do seu filho. Ei, para de chamar seu filho de preguiçoso. Para de trazer palavras negativas para o seu filho. Começa a liberar bênção sobre a vida do seu filho, irmãos. Você vai encontrar com isso. Amém? Eu tenho dito para o Samuel e para a Sara: vocês são uma bênção. Vocês são uma resposta para essa geração. Vocês vão viver o propósito de Deus, não os seus próprios desejos, mas os desejos do Senhor. Eu digo para o Samuel: Samuel, você é forte, você pode tudo o que você quiser. Você é forte. E digo mais, você é cruzeirense, Samuel. Amém, irmãos? Pela fé você pode abençoar os seus filhos. A Mari não gostou não, né, Mari? Pela fé você vai desafiar impérios. Que império que tem se levantado contra você, irmãos?
Pela fé você pode desafiá-los. Pela fé você vai atravessar o mar. Irmão, se o mar não se abrir, nós vamos passar por cima dele. Pela fé nós podemos. Pela fé vão ruir as muralhas. Pela fé você pratica a justiça. Pela fé você obtém as promessas. Pela fé você fecha a boca dos leões. Pela fé você tira força na fraqueza e põe em fuga os exércitos, irmãos. Pela fé, irmão, você pode. Pela fé você vai chegar aonde Deus deseja. Amém? Fica de pé nessa manhã. Vamos lá. Fica de pé, irmãos, e começa a agradecer ao Senhor. Que saia do seu coração gratidão. Pela fé vamos. Posso Cante isso, clamar. Pela fé. Pela Não é o fé fim. posso É o início de uma enxergar. grande história que Deus tem para você. Pela fé posso tocar. Pela fé. Pela fé, diga não há muralhas. A Ele. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Diga não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar. Pela fé você pode mudar essa circunstância. Pela fé posso alcançar. Pela fé posso viver. Oh, pela fé. Celebre ao Senhor. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu sei, estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Diga pela fé, pela fé. Pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé. Diga não há muralhas. Declare isso com fé. Não Com fé, irmãos. há. Verbalize isso. Não há muralhas. Muralha só há muralha. Só existe muralha até alguém gritar com ela. Eu tenho uma palavra no coração. 5 minutinhos a gente finaliza. Subiu no meu coração chamar pessoas aqui na frente que tem alguma causa que naturalmente falando é impossível. Talvez uma causa na justiça, uma causa familiar, uma causa individual, que você olha e você não vê saída.
ou que está agarrado, preso há muito tempo, queria que você viesse aqui na frente. Se você é uma dessas pessoas, você que está vivendo perante a uma causa que a olhos naturais é impossível, vem aqui à frente. Algo que está preso, você fica, nossa, se isso saísse, ia ser uma bênção. Vem aqui à frente. Fecha os teus olhos. E nós como igreja, vamos estender as mãos. Vem cá, Rafa, ora por elas. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque sabemos que nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Nós cremos e sabemos, Pai, que a resposta que precisamos não vai vir da canetada de um juiz, ela vai vir da tua boca, Senhor, em nome de Jesus. E sabemos, Pai, que em Ti nós temos o sim e o amém. Em Ti nós temos a resposta que precisamos. Em Ti nós temos o direcionamento que esperamos. Sabemos, Pai, em nome de Jesus, que o sábio, ele discerne o tempo e o modo de todas as coisas. E nós temos a plena convicção de que somos sábios, não pelo nosso próprio querer ou pela nossa própria vontade, mas pela Tua palavra, Pai. É a Tua palavra que nos ajuda a discernir. É a Tua palavra que nos orienta. É a Tua palavra que nos traz clareza. E é a Tua palavra que nos vai dar a direção e o destino profético para as nossas vidas. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos respostas chegando em brevidade, Pai, em nome de Jesus. Declaro em nome de Jesus direções do Senhor. Declaro em nome de Jesus, Pai, causas impossíveis sendo tragas à realidade e à possibilidade, Pai, em nome de Jesus. Nós não cremos no homem, Pai, nós cremos em Ti. Nós sabemos que é o Senhor, é pelo Senhor e é para o Senhor que vai acontecer. E eu declaro em nome de Jesus, Pai, os meus irmãos testemunhando da bondade do Senhor, ainda neste semestre, Pai, em nome de Jesus. Declaro tudo aquilo que está travado sendo destravado, todo o impedimento no mundo espiritual caindo por terra, em nome de Jesus. E declaro respostas chegando, ainda essa semana, para alguns dos irmãos que estão aqui. E aqueles irmãos que creem, Pai, eles vão levantar as mãos e dar um brado de vitória, porque a fé celebra antes de ver. Em nome de Jesus, eles vão liberar palavras de ação de graça, porque nós celebramos antes de acontecer. Nós somos da fé, Jéssica. Nós veremos e viveremos o cumprimento das promessas de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Recebe sua vitória, meu irmão? Então volta para o seu lugar dando um sorriso aí, em nome de Jesus. Deixa o diabo envergonhado. Glória a Deus, Gu. Que palavra, cara. Glória a Deus. Glórias a Deus. Enquanto o Gu ministrava, irmão, me veio algo que eu ouvi certa vez sobre Billy Graham. Se você já ouviu falar desse cara, Billy Graham foi o maior evangelista do século passado. Ganhou milhões de almas para Jesus. E certa vez, pode se sentar em nome de Jesus, já estou terminando. Certa vez, em um evento, com pessoas da faculdade que estudaram no seminário que Billy Graham estudou. Eles ouviram falar naqueles reencontros que tem nos Estados Unidos, Marcos. E um dos camaradas, que era o aluno mais proeminente da aula, da sala, melhor que Billy Graham, amigo de Billy Graham, que fazia cruzadas com ele. Eles estavam numa roda de amigos e Billy Graham contando sobre as cruzadas que eles estavam fazendo nas tendas lá na Califórnia, por todos os Estados Unidos. E esse camarada, amigo dele, cresceu junto, no mesmo seminário, começou a ridicularizar Billy Graham, falando para ele o seguinte: cara, você ainda acredita nisso? Sério que você acredita que a palavra de Deus é verdade mesmo? Cara, a gente já passou dessa fase, a gente passou dessa época de compreensão. A gente sabe que isso aqui é tudo metáfora. Jesus era um homem que nasceu e tudo mais, mas cara, ressurreição, não tem isso. Salvação, vida eterna, para Billy Graham. E Billy Graham entrou em crise. E aquele cara era uma referência para ele, era um amigo. E dizem os relatos que o Billy Graham foi orar. Ele se afastou, ele entrou naquela crise existencial que talvez você já entrou alguma vez. E ele foi para o meio da mata que tinha perto da casa dele e foi orar. E nessa oração, ele sentiu uma convicção de Deus que a palavra era verdade.
E ele se ajoelhou num toco de árvore que estava ali cortado, Marcos. E ele fez uma oração com a Bíblia dele aberta. Ele falou: Deus, pode até que ser que aquele cara está certo, mas hoje eu decido acreditar na sua palavra. Eu decido me entregar à sua palavra. Independente do que os outros falem, seja lá quem for, eu vou viver a sua palavra e é por ela que eu vou me mover. Meu irmão, mais de 3 milhões de almas esse cara ganhou para Jesus. Sabe o que eu quero te dizer nessa manhã? Talvez você está assim, cara, o que é fé, o que é isso, o que é aquilo? A fé, mais do que tudo, é uma decisão. É eu decidir acreditar na palavra de Deus, mesmo diante de todas as circunstâncias, mesmo diante do que a ciência diga, mesmo diante do que o meu marido, minha esposa, do que o laudo médico diga, eu decido acreditar na palavra de Deus e ponto final. E não vai ficar simplesmente na minha mente. Essa palavra, Paulo, ela vai vir para a minha vida e eu vou viver por ela e para ela, porque o justo viverá pela fé. E eu creio em nome de Jesus que você vai agarrar essa palavra hoje, amém? Eu creio em nome de Jesus que você vai começar a praticar ela agora. Você vai praticar essa palavra durante essa semana. E em breve a gente vai ouvir muitos testemunhos sobre o que Deus fez através de você. Em nome de Jesus, saia daqui hoje com essa convicção. Decida pela palavra de Deus, decida crer. E que você seja abençoado na prática dessa palavra. E em breve conte para mim o seu testemunho em nome de Jesus. Amém. Tenha um domingo lindo, meu irmão. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre.